Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Repita assim após mim: mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E você diga amém. E toma o seu assento, um minutinho só. Estava aqui raciocinando sobre estes versículos aqui que o escritor aos Hebreus aborda, aonde ele diz que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto ou do Antigo Testamento. E é interessante que ele apresenta Jesus aqui como o grande sumo sacerdote. Ele expressa no primeiro versículo que lemos, o versículo de número 14, ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote. Talvez você chegou aqui dizendo que o teu problema é grande. Olha, maior do que o seu problema é Jesus. Ele é apresentado aqui como o grande sumo sacerdote. E a Bíblia diz aqui: Jesus, Filho de Deus, ele penetrou nos céus, e aí diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui não é a confissão de pecado, é a confissão da salvação. Retenhamos firmemente a confissão da nossa salvação. E ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está expressando que o nosso grande sumo sacerdote, Jesus, é aquele que se compadece das nossas fraquezas, das nossas limitações, que se compadece dos nossos problemas e que nos ajuda em tempo oportuno. É o sumo sacerdote que nós temos, que ele compadece-se das nossas fraquezas. A Bíblia diz: porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando você lê no capítulo 5 aqui, carta aos Hebreus, você vai ver que o sacerdote tomado entre o povo para ser o sumo sacerdote, ele era pecador. Tanto é que primeiro ele oferecia o pecado por ele e depois pelo povo, porque ele era pecador. Diz o capítulo 5, verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. E aí você vê no verso 2: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, dos errados, pois também ele,
está se referindo ao sacerdote da antiga aliança. Por quê? Porém, ele também, ele mesmo é rodeado de fraqueza, ou seja, de pecados. Sumo sacerdote, ele era um pecador. Por isso que diz que no verso de número 15 que nós lemos, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha pecado, mas o sumo sacerdote da antiga aliança era um pecador. E ele oferecia primeiro sacrifício por ele, a Deus, depois oferecia também sacrifício pelo pecado do povo. E o verso de número 3 do capítulo 5 diz assim: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. Era um pecador, mas Jesus, conforme diz o verso 15 do capítulo 4, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora vem a conclusão no verso 16: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Como é que chama esse trono? Trono da graça. Por que trono da graça? Porque dele flui graça e misericórdia para mim e para você. Por isso que diz trono da graça, porque dele flui graça, amor, misericórdia, compaixão para conosco. Trono da graça. Quantas vezes você está no culto, mas você não tem uma aproximação do trono da graça? Isso fala de relacionamento. Isso fala de você desfrutar com Deus um estreito relacionamento, uma estreita comunhão com Ele, para você se aproximar e estar diante do trono da graça. Você vê que não diz trono do juízo, de condenação. Vai ser depois que Jesus vier e arrebatar a igreja. Aí a Bíblia fala o trono do juízo, trono branco. Mas hoje é o trono da graça, para ajudar o mísero pecador, para ajudar você nas suas fraquezas, nas suas limitações. Cheguemo-nos, olha que tremendo é esse versículo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar, primeiro, misericórdia e achar graça. O que é graça? Às vezes a gente entende graça só como o favor imerecido de Deus. Graça vai além disso, irmão. A graça de Deus vai muito além disso. Por isso que a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Ele é o trono da graça. Trono aonde flui graça e misericórdia. Por isso que diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. E aí a última parte, olha, importantíssima, diz assim: a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fica em pé. Quer ser ajudado nesta noite? Se aproxime do trono da graça. Aleluia. Quer ser ajudado nesta noite? Se aproxime do trono da graça. Pastor, mas será que Deus vai me ouvir? Não tem será não. Se quebranta, esteja com seu coração dilatado, humilhado, contrito, cheio de arrependimento, se aproxime do trono da graça. A Bíblia diz, você vai encontrar graça e vai ser ajudado em tempo oportuno. E o tempo é agora, é já.
O tempo é agora. A oportunidade é agora que você tem para se aproximar do trono. Ou a gente se prostra diante do trono da graça, ou nos prostraremos mais tarde diante do trono do juízo final. É você que escolhe. Hoje é graça. Hoje é graça. A igreja prega o evangelho da graça de Deus. Hoje estamos pregando o evangelho da graça. É o evangelho da misericórdia. Olha para cá, é o evangelho do perdão, da renúncia, do abandono do pecado. E mesmo sendo um mísero pecador, não